Imagine, você é o maior predador do Cretáceo. Um monstro absoluto. O topo da cadeia alimentar. Um verdadeiro rei entre as feras. Mas de repente, tudo muda. Você abre os olhos e não reconhece nada ao seu redor. O clima está diferente. O ar é mais frio. E ao longe, você vê uma criatura gigantesca. Peluda. Pesada. Um alvo fácil. Ou pelo menos é o que parece. Faminto, você se aproxima, mas antes mesmo de atacar, algo acontece, algo entra nos seus olhos, um impacto seco, direto no crânio. Você cai, confuso, dor, sangue, escuridão. Você não entende. Nunca viu um animal como aquele. Mas agora, é tarde demais. A criatura? Um mamute. E você? Um tiranossauro rex deslocado no tempo, numa era que não é sua. Se você acha que o Tiranossauro Rex dominaria facilmente a Era do Gelo, pense de novo. Na terra dos ursos das cavernas, dos tigres dente de sabre, dos gliptodontes blindados e herbívoros peludos gigantes, o desafio é brutal. Assista ao vídeo até o fim e venha comigo descobrir como seria a vida do Tiranossauro Rex na megafauna. Spoiler, não seria nada fácil. Imagine um mundo em que as feras colossais da Era do Gelo dividem território com o predador mais icônico da Era dos Dinossauros. Um ambiente dominado por mamutes, preguiças gigantes, rinocerontes lanudos e ursos titânicos, onde o rei do Cretáceo, o Tyrannosaurus Rex, é subitamente transportado para uma terra que nunca o conheceu. A pergunta é simples, porém assustadora. O T-Rex sobreviveria entre os monstros da megafauna? Antes de respondermos, é preciso conhecer o protagonista dessa história. Tyrannosaurus Rex foi um dos maiores predadores terrestres que já existiram. Com mais de 12 metros de comprimento, cerca de 4 metros de altura nos quadris e pesando até 9 toneladas, ele era uma força da natureza. Seus dentes, alguns com mais de 30 centímetros, eram como punhais serrilhados, projetados não apenas para perfurar, mas para esmagar os ossos de suas presas. Sua mordida era a mais forte de qualquer animal terrestre conhecido, com estimativas indicando uma força de até 6 a 12 toneladas por centímetro quadrado. Mas o T-Rex era mais do que músculos e dentes. Ele possuía um olfato extremamente aguçado, comparável ao das aves de rapina modernas, visão binocular e audição desenvolvida. Ao contrário do estereótipo popular de um monstro desajeitado, ele era um predador calculista, eficiente e, dentro do seu ambiente, uma verdadeira máquina de matar. Agora, imagine esse predador solto no mundo da megafauna do Pleistoceno, entre 2,5 milhões e 11 mil anos atrás. Um ambiente gelado, com paisagens abertas e muitas vezes cobertas de neve. Territórios repletos de mamutes lanosos, alces gigantes, preguiças terrestres, castores do tamanho de ursos e outros animais monumentais. Mas também era um mundo repleto de perigos. No estágio inicial da vida, o T-Rex seria extremamente vulnerável. Como qualquer predador, ele não nascia rei. Durante os primeiros anos, seu corpo era esguio, leve, e ele lembrava mais um predador de médio porte com cerca de 3 metros de comprimento e alguns poucos quilos. Era nessa fase que os riscos eram mais abundantes. Na megafauna, um filhote de T-Rex atrairia muitos olhos famintos. Um dos maiores predadores terrestres da época, o leão americano, Panthera atrox, era uma fera imensa, maior que qualquer leão moderno. Caçava em grupo e tinha força suficiente para derrubar grandes presas. Um filhote de T-Rex isolado, ou mesmo um jovem sem a proteção de um adulto, poderia facilmente se tornar alvo de uma matilha faminta. A ave do terror Titanis valerii, que habitava o sul da América do Norte, era uma predadora veloz e imponente, com cerca de 2,5 metros de altura. Com um bico afiado e comportamento agressivo, ela certamente representaria perigo para filhotes de dinossauro em regiões mais quentes. Outro possível predador era o urso de cara curta, Arctodus simus, uma criatura com até 1,60 m de altura nos ombros e capaz de correr em alta velocidade. Embora os adultos do T-Rex fossem praticamente inatingíveis, um jovem solitário poderia ser abatido por um desses gigantes. Mesmo os herbívoros não eram inofensivos.
Um mamute lanoso ou um mastodonte adulto poderia facilmente matar um T-Rex juvenil com uma única pisada. Alces gigantes com galhadas que se estendiam por até 4 metros também eram perigosos quando acuados. Um jovem predador tentando abater uma dessas presas sem preparo poderia sair seriamente ferido. Mas se o T-Rex chegasse à idade adulta, o cenário mudaria drasticamente. Atingindo seu tamanho total, o T-Rex se tornaria provavelmente o maior predador terrestre da megafauna. Nenhum carnívoro do Pleistoceno, nem mesmo os maiores felinos ou ursos, rivalizava com sua força física ou poder de destruição. O Arctodus, por exemplo, mesmo com sua envergadura e força, dificilmente arriscaria um confronto direto com um T-Rex adulto. O risco de lesões graves ou morte seria grande demais, e mesmo os predadores mais ousados da natureza sabem quando recuar. Já os leões americanos provavelmente evitariam o tirano dos dinossauros, focando em presas mais acessíveis e que não pudessem matá-los com uma única mordida. Mesmo caçando em grupo, os leões modernos evitam animais grandes e perigosos quando há alternativas. E com um T-Rex por perto, certamente haveria. A competição por alimento seria um desafio. O T-Rex era um predador que se alimentava majoritariamente de presas grandes, como hadrossauros e ceratopsídeos. No mundo da megafauna, ele precisaria adaptar suas estratégias para caçar mamutes jovens, preguiças terrestres ou bisões. Essas presas eram mais lentas, mas também mais robustas. Ele teria que aplicar emboscadas, usar sua velocidade em curtas distâncias e sua mandíbula destruidora para incapacitar rapidamente suas vítimas. Em ambientes abertos e gelados, o T-Rex poderia até se beneficiar de seu metabolismo ativo. Embora não saibamos se era endotérmico ou mesotérmico, evidências sugerem que ele tinha uma fisiologia eficiente para manter-se ativo em diferentes temperaturas. Com isso, ele poderia se adaptar razoavelmente ao clima do Pleistoceno, especialmente em regiões menos extremas. Mas havia outro competidor perigoso, o ser humano. Durante o Pleistoceno, os primeiros Homo sapiens estavam se espalhando pelo mundo, caçando em grupos, usando ferramentas de pedra, lanças e estratégias coordenadas. Um T-Rex solitário poderia ser uma ameaça formidável, mas enfrentaria um novo tipo de predador. Inteligente, cooperativo e impiedoso. Humanos talvez não o enfrentassem diretamente, mas poderiam matá-lo à distância, usando armadilhas, fogo e emboscadas. Ainda assim, o custo de caçar um T-Rex seria altíssimo. Mesmo ferido, ele poderia matar vários humanos em segundos. Provavelmente, o T-Rex seria temido, evitado e, quem sabe, até mitificado por essas populações primitivas. O T-Rex também não formava bandos. Ao menos não há evidências claras de comportamento cooperativo como o de lobos. Isso o colocaria em desvantagem quando se tratava de proteção dos filhotes e competição territorial. Um predador solitário pode ser dominante, mas está sempre em menor número. Mesmo assim, seu tamanho, força e instinto garantiriam sua sobrevivência individual. No fim das contas, a resposta é sim. O T-Rex sobreviveria na megafauna, mas não sem dificuldades. Os primeiros anos de vida seriam extremamente perigosos. Ele precisaria se adaptar a um novo cardápio, enfrentar predadores desconhecidos e lidar com o clima e o território. Mas ao alcançar a idade adulta, o T-Rex provavelmente se tornaria o topo da cadeia alimentar. Nem ursos, nem leões, nem aves do terror ousariam desafiá-lo. E mesmo os humanos pensariam 2 vezes antes de provocá-lo. Sua presença alteraria completamente o equilíbrio ecológico do Pleistoceno. Um tirano do passado, governando um mundo que jamais imaginou encontrar. Um sobrevivente entre titãs, o verdadeiro rei, mesmo fora do seu tempo. E agora que você viu tudo isso, me diga, será que o T-Rex conseguiria sobreviver e até evoluir nesse novo mundo repleto de mamíferos gigantes, climas variados e desafios modernos? Teria ele desenvolvido penas, se adaptado a caçar presas menores?
Teria se tornado um predador mais leve ou talvez um oportunista noturno nas florestas densas da Era do Gelo? A resposta está nas hipóteses e na sua imaginação. E se você chegou até aqui, é porque realmente curte esse tipo de conteúdo. Então, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E claro, comente aqui embaixo. Você acha que o T-Rex evoluiria e sobreviveria até os dias de hoje se tivesse tido uma nova chance? Sua participação é o que mantém esse canal vivo, com vídeos cada vez mais completos, informativos e instigantes como este. Muito obrigado por assistir e até a próxima jornada pré-histórica.